Irmãos, eu peço que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos, nós vamos ler os versículos do 25 até o 30. E esta vai ser, esses versículos são o apoio para a nossa reflexão de hoje. Se puder projetar, para que todos possam acompanhar. Melhor que vocês acompanhem na sua Bíblia mesmo, não é? A nossa Bíblia é inseparável. Queridos, o versículo 25 diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as tuas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero orar nesse instante. Senhor nosso Deus, tua palavra foi lida e ela está diante de nós. Todos que estão aqui a ouviram e a leram, mas agora nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que acabamos de ler e de ouvir. Nós oramos, Jesus, no teu nome. Amém. Queridos, para esse sermão eu atribuí esse título, Repouso para os Cansados. É a temática de todos esses versículos que nós acabamos de ler. Irmãos, e esse é um convite que Jesus faz, que é o melhor convite do mundo. Ele está posto num contexto de total rejeição a Jesus. Um contexto de rejeição, e Jesus faz o melhor convite deste mundo. A título de introdução desse sermão, eu quero trazer duas situações onde fica muito claro a rejeição que Jesus estava para enfrentar. A primeira situação, nós vemos aí nos versículos 18 e 19, quando João Batista veio pregando arrependimento. E as pessoas reagiram e diziam: este tem demônio. João Batista jejuava e não bebia vinho, porque a sua vida foi no deserto. João Batista cresceu no deserto, sem alguém com quem ele pudesse conversar. Então João Batista não teve um convívio social. E quando ele começa a pregar, muitos o rejeitaram. Não, esse aí tem demônio, não serve para nós. No versículo 19 de Mateus 11, Jesus contrasta ele próprio com João Batista, quando Jesus diz assim: veio o Filho do Homem que come e bebe, que se relaciona, que está onde o povo está, que tem convívio social, e chamaram Jesus de glutão, de beberrão, de bebedor de vinho, de amigo de publicanos e pecadores. Diziam que João Batista tinha demônio. Agora dizem que Jesus era um glutão, um beberrão, amigo de publicanos, que era um povo odiado pelos judeus, amigo dos pecadores. Ou seja, irmãos, o ser humano, quando quer rejeitar o evangelho, ele sempre arranja uma desculpa. Ele sempre tem já uma desculpa preparada. E quando escuta dois pregadores de estilos diferentes, ele rejeita um e rejeita o outro também. Ele encontra motivos para rejeitar um e para rejeitar outro. Por quê? Porque ele já está predisposto a não ouvir. Porque já está com os ouvidos fechados. Decididamente não quer ouvir. E tem pessoas com esse perfil, queridos. Tem muitas pessoas com esse perfil. Já vêm para a igreja já com esse espírito. Eu hoje não quero ouvir nada.
A segunda situação, ela está descrita nos versos 20 a 24. Vejam que Jesus está aí, confiro na Bíblia, a dizer um ai para as cidades de Corazim e Betsaida. E no verso 23, ele traz um ai à cidade de Cafarnaum. Por que eu estou trazendo essas cidades aqui? Irmãos, porque essas cidades viram Jesus, ouviram Jesus, que presenciaram os milagres de Jesus. Cidades que viram o que o mundo inteiro não tinha visto naquela altura. O próprio Deus encarnado em Jesus, eles viram. Os milagres esplêndidos de Jesus, eles viram. Os ensinos majestosos de Jesus, eles viram. Os sinais do reino de Deus, eles viram. Viram a voz de Deus tão clara, tão eloquente, tão sublime, mesmo assim, eles não creram. Jesus está dizendo que aqueles, apesar de ver e apesar de ouvir as maravilhas divinas e de terem rejeitado tudo isso, lá no dia do juízo, essas pessoas receberão um rigor maior do que as cidades mais perversas da história: Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra. Sabemos da história e do fim dessas cidades. Aqueles que viveram na mais profunda devassidão, aqueles que se renderam aos seus desejos mais perversos, terão menos rigor no dia do juízo do que aqueles que conhecem a verdade, que viram os milagres de Jesus e, apesar de todas essas evidências, ainda rejeitam a graça de Deus, rejeitam Jesus. Jesus é a graça de Deus. Então, queridos, é diante deste contexto de rejeição que Jesus tem para nós 5 lições, e eu quero compartilhar uma por uma com vocês. Primeira lição: o orgulho fecha a porta da graça, e a humildade é a porta de entrada. Vejam comigo os versos 25 e 26 aí na tua Bíblia. Diz assim o verso 25: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. O versículo 26, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O que Jesus quer dizer com isso? Bem, historicamente, irmãos, sempre foi assim. As pessoas mais simples dão mais acolhida ao Evangelho do que as pessoas mais sofisticadas. As pessoas que se acham importantes, as pessoas que se acham muito cultas, todos os que se acham grandes demais, têm a tendência de achar que são autossuficientes, que não dependem de ninguém, inclusive não dependem de Deus. Mas atenção, aqui Jesus não está denunciando capacidade intelectual. Atenção quanto a isso, vejam bem. Jesus está denunciando aqui o orgulho. Ele não está dizendo aqui que a inteligência humana é um obstáculo para a fé. Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é o seguinte, que o orgulho é obstáculo da fé. O que prevalece é o orgulho e não a fé. Então, meus amados, não é a pessoa intelectual, não é o sábio, não é o inteligente, não é aquele que alcançou o ápice do saber humano que fecha as portas para a salvação. O que fecha as portas para a salvação são orgulho, soberba e arrogância. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, o Evangelho é tão maravilhoso que mesmo uma pessoa que alcança o nível mais alto do saber humano, quando lê a Bíblia, não entende nada. Não decifra nada e não compreende nada. Ao mesmo tempo, uma pessoa que mal sabe ler, a Bíblia abre os olhos do saber
e esta pessoa compreende as verdades eternas. E Jesus está dizendo aqui: graças te dou, Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos. Em outras palavras, sábios e entendidos, orgulhosos, soberbos, arrogantes. Mas as revelastes aos pequeninos, aos humildes, de coração aberto. Se a arrogância fecha a porta da graça, a humildade abre a porta do reino de Deus. É por isso que Jesus começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nos céus e no reino de Deus não cabe arrogância, não cabe soberba e não cabe orgulho. Esses comportamentos, essas atitudes não combinam com o ser de Deus. A segunda lição, irmãos, é que somente através de Jesus os pecadores podem conhecer a Deus. No verso 27, nós lemos no início: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o intérprete do Pai. É ele quem revela o Pai. Se você quer saber quem é o Pai, você tem que ir a Jesus. Somente ele pode revelar o Pai. Não há outro caminho. Não há outra forma. Não há ciência oculta para isso. Não tem nenhum ensinamento de um grande mestre, uma academia teológica. Não é nenhum livro místico que vai levar você ao Pai. É Jesus que revela o Pai a cada um de nós. Então, nessas coisas, tudo é o Filho revelando o Pai. Mas é curioso porque tem uma contrapartida. Se o Filho revela o Pai, é o Pai que revela o Filho. Você se lembra de Mateus 16, quando Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos? E vocês? O que dizem para os outros? Quem é o Filho do Homem? E eles responderam: Senhor, o povo está confuso a vosso respeito. Uns dizem que tu és João Batista, outros acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias e outros acham que tu é um dos profetas. Jesus, o povo está confuso. Eles não sabem. Mas Pedro, sempre Pedro, né? Jesus perguntou para ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui talvez Pedro até tivesse ali a aguardar algum elogio de Jesus, né? Uau, Pedro, parabéns, tu és um homem muito inteligente. Em outras palavras, Pedro, você só sabe que eu sou porque o Pai me revelou a você. Porque se o Pai não tivesse me revelado a você, Pedro, assim como os outros não saberiam, você também não saberia quem eu sou. Pedro, tu sabes quem eu sou, porque o Pai me revelou a ti. Somente o Pai revela o Filho, e somente o Filho revela o Pai. Jesus está aqui mostrando essa verdade. Porque a rejeição a Jesus, a rejeição que Jesus recebia em Israel, quando ele se apresentou no meio dos homens, é que as pessoas não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Não pode ser o Messias. Eles esperavam que viesse um general para libertá-los do domínio do Império Romano, um libertador, e Jesus dizia que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ele dizia que ele era o caminho para o Pai. E em contrapartida, mas nosso pai é Abraão. Então, ele dizia para aquele povo: eu vou levar vocês ao Pai. E quem rejeita Jesus não tem o Pai. E quem não tem o Filho também não tem o Pai. Não há a mínima chance, irmãos, de alguém
ter comunhão com Deus a não ser por meio de Jesus. Não há nenhuma chance de alguém ter comunhão com Deus a não ser por meio de Jesus. Não há a menor possibilidade de alguém entrar na presença de Deus se não for por meio de Jesus. Ninguém tem a menor possibilidade de entrar no céu a não ser pela porta, que é Jesus. Ele é o mediador. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o revelador do Pai, Jesus. Esta é a verdade que está posta nesse texto que acabamos de ler. Mas agora vem a terceira verdade desse texto, meus irmãos. Jesus faz o mais glorioso de todos os convites. Vejam comigo o verso 28, por favor. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu quero destacar aqui, irmãos, alguns pontos deste convite. Primeiro destaque, o convite é universal. Porque diz aí, vinde todos. Aqui, o que Jesus quer dizer com todos é que inclui todas as raças. Naquela altura, era para que fossem incluídos tanto os judeus quanto os gentios. Gentio é todo aquele povo que não é judeu. Aqui Jesus estava incluindo homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, brancos, amarelos, negros, não importa de onde vem, não importa para onde vai. Jesus convida a todos. E esse convite é para você, que ainda não aceitou esse convite de Jesus. Ninguém está excluído desse convite. Ele é abrangente, ele é universal. Ele é para todos. Irmãos, que verdade preciosa é esta. É um convite para todos, porque nesse convite não tem separação, acepção de pessoas. Todos estão incluídos. O segundo destaque que nós podemos ver nesse convite de Jesus é que ele é um convite para relacionamento pessoal com ele. Porque ele diz, vinde a mim. Interessante que aqui não diz ide ao Pai, vinde a mim. E aqui Jesus está nos informando algo muito importante, porque as pessoas achavam que o relacionamento com Deus passava pela religiosidade farisaica, eles achavam que passava pelas cerimônias que eles tinham que participar, passava pelos rituais, pelas festas, pelos sacrifícios, mas nada disso hoje nós precisamos fazer. Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas hoje em dia estão buscando um relacionamento com Deus através de tantas coisas. E Jesus disse assim, vinde a mim. É um relacionamento pessoal com Ele, é insubstituível. Por isso que quando Jesus reuniu aqueles 12 homens para estar com Ele, Ele disse, fiquem comigo. Aquele período de tempo, Jesus sabia que era necessário que eles estivessem com Jesus. Não era para se encontrar ocasionalmente, como nós fazemos aqui na igreja aos domingos. Não, eles estavam com Jesus todos os dias. Jesus sabia do que é que precisava corrigir na vida daqueles homens. Era um relacionamento pessoal, insubstituível, porque Jesus é a porta, ele é a fonte, ele é o caminho, ele é o meio, ele é o fim, ele é tudo. E quantas vezes, meus irmãos, a nossa vida cristã se transforma em uma relação institucional. As pessoas, os cristãos vão à igreja. Chega lá, eles cantam, oram, ofertam, escutam, saem, voltam. Mas muitos não têm nenhum relacionamento com Cristo naquele culto. Não tem intimidade com Jesus. Não conhece a Ele, não se deleitam nele. É apenas um relacionamento estrutural. Nós vimos aqui na pregação celebração dos 100 anos da igreja, o pastor que aqui pregou e falou muito sobre isso, relacionamento estrutural. É um relacionamento organizacional, conjuntural, eclesiástico. Não é esse relacionamento que Jesus quer.
Jesus está deixando claro: vinde a mim todos, venham a mim. Somente Ele é a fonte, somente Ele dá descanso. Somente Jesus é quem dá alegria e paz. Ele diz: a minha paz eu vos dou. Viver a paz de Jesus independe das circunstâncias, o que está acontecendo à sua beira, ao seu redor. Se você está em paz com Jesus, a paz de Jesus está reinando em você. Você pode estar num ambiente mais conturbado, mas você está em paz. Aquilo não te atinge. Ao contrário, sem essa paz de Jesus, a pessoa pode estar num lugar mais tranquilo, sossegado, mas por dentro ele está em guerra, está vivendo conflitos. Então Jesus perdoa pecados, é Jesus quem dá a vida eterna e não há outro para fazer isso por nós. Não há. Um terceiro destaque desse convite. Esse convite é para aqueles que têm necessidade. Olha o que Jesus diz aí: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? O contexto aqui é de que Israel estava sofrendo grande peso do legalismo farisaico. A religiosidade daquela época esmagava as pessoas. Os fariseus, quando nós lemos em Mateus 23:4, leiam lá, por favor, Mateus 23:4, diz assim: colocavam pesados fardos sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não estavam dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Falando em linguagem de hoje, ser crente naquele tempo era muito pesado, era insuportável. Eram preceitos e mais preceitos, regras e mais regras, legalismo farisaico. E de repente a vida cristã se transforma num uso e num costume muito pesado para eles. Muito sofrimento. Não pode ser isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Assim a vida cristã fica difícil, amarga, fica dolorosa, dificílima de se viver. Irmãos, tem muita gente cansada de religiosidade, de formalismo, de legalismo, de regras e mais regras. E se esquecem da Bíblia. Jesus Cristo não veio para colocar um peso nos nossos ombros. Ele veio não para nos esmagar. Ele veio para nos aliviar. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos salvar e para mudar a nossa vida. Amados irmãos, eu quero fazer aqui 2 destaques, 2 observações apenas. A primeira observação, irmãos, é sobre as pessoas cansadas que precisam de descanso. Pensem comigo, o que cansa uma pessoa? Aqui Jesus não está falando de cansaço físico, daquela pessoa que sai de casa cedo, trabalha o dia todo e ao final do dia está exausto. Mas ele chega em casa, toma um banho, se alimenta, relaxa e recupera suas energias, não é assim? Não, Jesus não está falando sobre esse cansaço. Ele está falando de um cansaço muito mais complexo. De um cansaço emocional, de um cansaço moral, de um cansaço espiritual. É isso que diz o texto aqui. Irmãos, você sabe o que cansa, irmãos? Não é o trabalho, não. O que cansa a nossa alma é o pecado. O pecado cansa. Porque você fica carregando o peso da culpa do pecado. E foi desse peso que Jesus nos libertou. O que cansa a nossa alma traz um desgaste, um cansaço. O pecado tira o seu sono, não é? O pecado poderia ser tranquilo, o sono poderia ser tranquilo, reparador, mas o pecado rouba isso. O pecado nos tira a paz. O pecado é um chicote que nos atormenta,
que não nos deixa descansar. E Jesus está dizendo o seguinte: vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Há pessoas que estão cansadas de suas fraquezas, dos seus vícios. Há pessoas que estão cansadas das insatisfações que o mundo produz. Tudo que as pessoas buscam para preencher o vazio da alma, parece que cresce mais ainda este vazio. Nós lemos no livro de Eclesiastes, deixado por Salomão, que ele foi procurar a felicidade. Procurar a felicidade, irmãos, é legítimo. Deus nos criou para sermos felizes, porque Ele tem o melhor para nós. Mas o problema é onde buscar a felicidade. As pessoas têm buscado ser felizes nas suas aventuras pessoais, em vícios, prazeres do mundo. E Salomão diz mais: tudo o que você puser em tudo o que você puser as mãos debaixo do sol, não vai satisfazer. E ele completa: nem o trabalho, nem a riqueza, nem a conquista, nem fama, nem sexo, nem prazeres, nem aventuras, nem o conhecimento. E ele diz: tudo isso é correr atrás do vento. Sendo assim, as pessoas se cansam, não cansam? Procuram, e aquele vazio não é preenchido. Uma segunda observação é que há pessoas, irmãos, cansadas da culpa, do chicote da culpa, da religiosidade monótona. Acabam que se tornam prisioneiros da sua vaidade, da sua avareza, do seu orgulho, da soberba, da ganância, da impureza. Todas essas coisas é que trazem cansaço. Trazem muito cansaço. E Jesus está chamando: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E por falar nessa palavra sobrecarregados, ela vai além da palavra cansado. Porque sobrecarregado já indica que tem uma carga extra. Indica que o fardo está pesando muito nos ombros. Parece que está a nos esmagar, como era lá no Antigo Testamento. Carregando um peso que a pessoa já não suporta mais, não aguenta mais. E tem pessoas que estão assim, irmãos. E tem pessoas que tentam encontrar uma fuga desse cansaço. Elas procuram na bebida, nas drogas, nas aventuras, nos prazeres e outras coisas mais. Certa vez, na minha cidade no Brasil, Belo Horizonte, nós fomos fazer um trabalho pelas madrugadas da cidade. E eu fiquei muito impressionado. Conversando com aquelas pessoas que estavam ali vivendo naquela miséria, na rua, ali eu encontrei muitos crentes. Muitos crentes. É muito triste isso. E o problema é que em cada uma dessas fugas, bebida, drogas, o peso aumenta mais. Porque o pecado é um peso, a culpa é um peso, o remorso é um peso, a doença é um peso, a mágoa é um peso, os conflitos são um peso. E todos nós estamos sujeitos a essas coisas se não formos a Cristo. Porque ele diz: vinde a mim e eu vos darei descanso. E esse peso, irmãos, vai crescendo cada vez mais nos nossos ombros. Um quarto destaque do texto. Eu disse 6. Jesus faz nesse texto a mais gloriosa promessa. Veja no verso 28. Eu lhes darei descanso. Ou eu vos aliviarei. E no verso 29, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O que Jesus quer nos ensinar aqui, amados irmãos, com descanso para a alma? Tem alguém aqui hoje, agora, com a alma cansada?
Porque a alma cansada não descansa com uma noite de sono. A alma cansada não descansa com remédios para dormir. A alma cansada não descansa com férias. A alma cansada não descansa com viagens aos lugares mais paradisíacos que possam ser encontrados. Para a alma cansada só tem um alívio, é a graça de Jesus. É o perdão de Jesus, é a reconciliação com Jesus, é a volta para Jesus. Como aqueles que eu encontrei nas madrugadas de Belo Horizonte. Volte para Jesus. Talvez alguém passou por aquela porta hoje muito cansado. Talvez alguém está aqui hoje precisando de alívio para a sua vida. Talvez alguém está aqui agora precisando voltar-se para Deus e reconciliar-se com Ele. Isso é muito íntimo, é pessoal. Eu não sei, você sabe, cada um sabe. E Jesus está aqui. Portanto, se você está cansado, se você está sobrecarregado, vá a Jesus. Ele chama, vinde a mim. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Se você colocar hoje, agora, a sua vida nas mãos de Jesus, quem sabe hoje você vai dormir tranquilo. Vai ter paz, vai ter sossego, vai ter alegria, vai ter descanso. Mas Jesus está aqui para oferecer para você esse descanso, e esse descanso significa perdão. Esse descanso significa alívio da culpa do pecado. Tirar esse peso que carregamos nos ombros. Significa que você está sendo reconciliado e restaurado por Jesus. Irmãos, eu acho isso tudo muito maravilhoso, porque Jesus não chega esmagando ninguém. Ele diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E vou fazer um banquete, uma ceia, eu e ele. Irmãos, lá no legalismo fariseu, quando alguém errava, eles arrebentavam com a pessoa. Mas Jesus veio cheio de graça e de misericórdia. Ele é capaz de pegar as pessoas mais machucadas, mais feridas e restaurá-las. Ele restaurou Pedro. Ele restaurou pessoas que estavam completamente machucadas pela vida. Com aquela alegação de Pedro de que ele não era amigo de Jesus, ali Pedro arrasou a vida dele. Mas lá na frente nós vimos Jesus restaurando Pedro. Lembra daquela mulher samaritana que Jesus teve um encontro com ela? Restaurou a vida daquela mulher. Um diálogo, um encontro. Que diálogo elegante aquele de Jesus com aquela mulher. Mas agora, lembramos também aqui de Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Aquele homem que era odiado pelos judeus porque ele era um cobrador de impostos. Subiu naquela árvore e Jesus o viu. Desce, Mateus, depressa, que eu quero ir entrar na tua casa. E Jesus restaura a vida daquele homem. Então, queridos, não importa o seu histórico de vida aqui agora, não importa em que situação você entrou aqui hoje, não importa como você, na sua casa, está agora, Jesus quer curar você, perdoar você, restaurar a sua vida, dar uma nova chance para você recomeçar uma linda caminhada com Ele. Caminhar com Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer. A quinta verdade que o texto nos ensina é que Jesus faz o convite para a mais gloriosa parceria. Quando ele fala nos versos 29 e 30, onde o 29 diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero destacar aqui 3 pontos rápidos.
Primeiro ponto, Jesus nos chama para uma vida de propósito. Tomem sobre vocês o meu jugo. É um propósito. Aqui Jesus está nos chamando para o trabalho. Jugo, vamos ver um pouco mais à frente, significa trabalho. É sinal de trabalho. Mais uma prova, irmãos, de que o trabalho não cansa. Jesus está chamando para o trabalho. Ora, muita gente que está cansada de tanto descansar. Descansar às vezes cansa. Tem crente que está cansado de ficar sentado em banco de igreja, mas não sai. Porque está acomodado no seu conforto, mas foge do desafio do evangelismo. A única tarefa que Jesus deixou para nós é essa: ide por todo o mundo, fazei discípulo. Tu queres encontrar um propósito para a vida? Começa a trabalhar. Encontre o seu ministério, e aqui eu estou trazendo para a igreja. Encontre um ministério em que você possa servir. E aí você vai encontrar um propósito na sua vida. Não estou falando de trabalho a nível profissional. É aqui. Então, vimos aqui que Jesus diz que o meu jugo. Vamos entender essa ideia de jugo. O que era o jugo? O jugo era um instrumento de madeira que era colocado sobre o pescoço de animais, geralmente bois, por causa da força, e era para puxar peso. Porque naquela altura, naquele tempo, o trabalho no campo era feito com a utilização de animais de força. É curioso porque se um boi era usado para puxar um peso, ele tinha que fazer muita força para puxar aquele único peso. Mas se era colocado um outro boi do lado dele, aquele peso ficava igual para todos. E para isso era colocado sobre eles esse jugo. Na minha terra chama isso de canga. Aqui canga é um tipo de tecido, não é? É ganga. Uau! Peço desculpa. Então, jugo era para equilibrar a força que os animais tinham que fazer para puxar aquele peso. Ora, Jesus era carpinteiro. E ele deve ter feito na carpintaria dele muitos jugos. Então ele sabia muito bem do que ele estava falando. Agora pense uma coisa. Pense que Jesus é o nosso parceiro e quer trabalhar conosco. Por isso que ele fala que o meu jugo é suave. Vai trabalhar conosco. Procure um lugar aqui para você trabalhar, servir a Ele, ser parceiro dEle. A igreja precisa da sua ajuda, da sua participação. Onde é que está o dom que o Espírito Santo te deu? Está guardado ou você nem sabe? Ele tem que ser colocado em prática. E Jesus quer fazer isso com você. O jugo dele é suave. Vai trabalhar lado a lado conosco. Porque Jesus é poderoso. Ele é onipotente. Mas você é fraco. Jesus é forte. Nós somos incapazes, mas ele é capaz. Nós temos limitações, mas ele é o Todo-Poderoso. Trabalhe com Jesus. Aqui na igreja, o reino de Deus está estabelecido aqui. Busque onde está o seu dom e vá trabalhar o seu dom. Não sabe qual é o seu dom? Peça ajuda. As lideranças da igreja, as pessoas que ensinam aqui nessa igreja. Jesus então está dizendo, vem comigo. Eu vou com você. Tu não vai sozinho. Eu vou ser sua força. Eu vou ser o jugo com você. E quando o jugo era confeccionado por um carpinteiro, era necessário que o carpinteiro tirasse as medidas exatas para aquela dupla de bois. Porque se houvesse alguma diferença na madeira, poderia ferir o pescoço do animal.
Então o jugo era feito sob medida. Então Jesus é a nossa medida perfeita para trabalhar conosco. E tem mais, Jesus não nos chama somente para o trabalho, ele nos chama para o discipulado. Veja o verso 29. Aprendam de mim, discipulado, pois sou manso e humilde de coração. Irmãos, a vida é um aprendizado constante, a nível profissional, a nível familiar, e aqui na igreja é constante. É mais do que pensar em frases de efeito bíblicos. O aprendizado vai além disso. Todas essas coisas, decorar versos bíblicos, são da mais alta importância. Não nego isso, é verdade. Mas aqui Jesus está dizendo, você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida com propósitos? Então ele está dizendo, aprendam comigo. Porque ele diz, eu sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é leve, é adequado. Vai encaixar direitinho em você. O meu jugo é adequado. Irmãos, para os problemas que eu apontei aqui lá no início, lembram? Orgulho, soberba, e que essas atitudes fecham a porta, porque no reino de Deus não tem espaço para vaidade nem para orgulho. Aqui, nesse sentido, é como se a pirâmide de Deus fosse invertida. Ela passa a ser um prisma, não é? Colocando estas atitudes que não são boas para ninguém. Então, você quer conhecer um cristão verdadeiro? Veja se ele é manso e humilde de coração. Se não é manso e humilde de coração, não é imitador de Jesus. Não está aprendendo nada. Se não é imitador de Jesus, ele não é um cristão e não é um discípulo. Precisa ser discipulado. Porque o cristão é manso e humilde de coração, assim como Jesus. Mas o que é ser manso? Ser manso não é ser frouxo, não é ser uma pessoa fraca, derrotada. Ser manso, vejam bem, é ter o poder de agir e reagir. E recuar nos momentos certos. É como recuar um passo para avançar 2, um pouco mais à frente. Isso é ser manso e humilde de coração. Todo o potencial está no seu controle. Agora eu vou recuar um passo diante de tal situação que está a ocorrer na minha vida. Mas eu sei que logo depois eu vou poder avançar 2. Recuperei o que eu recuei e ganhei um mais à frente. Então, quem aprende com Jesus, as suas ações são diferentes. Quem aprende com Jesus, as suas reações são diferentes. Por quê? Porque está imitando Jesus, que é manso e humilde de coração. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ouvimos muitas vezes dizer, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, não é? Mas para que o Espírito Santo possa nos encher, antes disso tem que haver um processo, que é nos esvaziar. Como o Espírito Santo vai te encher? Se tu está tão cheio de culpa de pecado, de arrogância, o Espírito Santo não habita. Ele habita nesse tempo, mas ele não está feliz. Então, finalmente, Jesus garante que a vida que ele oferece é uma vida agradável. Porque essas palavras de Jesus, onde ele diz que encontrarão descanso para as suas almas e que meu jugo é suave e meu fardo é leve, aqui ele está dizendo isso, que o jugo de Jesus e o fardo dele são adequados para cada pessoa.
Somos pessoas diferentes. E Jesus sabe disso. O jugo dos fariseus era pesado. O legalismo era pesado. As pessoas viviam humilhadas, feridas. Elas não suportavam mais aquele tipo de religiosidade. Mas Jesus está dizendo o seguinte: se você vier comigo, se você tomar o meu jugo, se você aprender de mim, através do discipulado, o meu jugo é suave, é adequado para você, não vai ferir o seu pescoço. Porque jugo é colocado no pescoço. E você vai então encontrar descanso para a sua alma. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Hoje nós temos visto crianças cansadas, adolescentes cansados, jovens cansados, homens e mulheres cansados. Tem uma população cansada. Para não dizer uma geração cansada. Tem tanta gente completamente sobrecarregada e acha que não vão encontrar alívio. Não vão encontrar alívio. Para mim não tem solução, não é? Há pessoas assim. Recentemente, aqui na Trofa, um homem, a mulher dele faleceu há cerca de 2 anos por causa de um cancro. E agora, há duas semanas, ele foi diagnosticado também com um cancro. Sabe o que ele fez? Ele tentou aproximar a morte dele com suicídio. Sobrecarregado. Pessoas totalmente sem Jesus. Eu o conheço. Mas sabe daquela pessoa que está totalmente fechada? O coração não está aberto? Infelizmente, esse homem não morreu. Não morreu. Ele apenas piorou a saúde dele. Irmãos, qualquer pessoa que está aqui pode encontrar alívio em Jesus. Mas tem que ter uma decisão. Qual vai ser a sua decisão? Lembra que os moradores de Cafarnaum ouviram Jesus. Eles viram os milagres de Jesus. Entretanto, eles rejeitaram Jesus. Mas e você, que conhece a palavra de Deus, que tem vindo aqui nesta casa de Deus, que tem ouvido a palavra de Deus, qual é a sua decisão? Queria pedir para que vocês fechassem os olhos. Fechando os olhos significa que nós estamos querendo que nada que está ao nosso redor venha nos incomodar, porque nós nos sentimos aqui com os olhos fechados diante de Deus e Deus diante de nós. Sinta isso. A presença de Deus diante de você. Às vezes, irmãos, nós escondemos o nosso cansaço das pessoas. Às vezes estamos sobrecarregados com bagagens extras. Culpa e medo do pecado nos assedia. Arrastamos pesados fardos. E muitas vezes, irmãos, não conseguimos nos livrar deles. Devo dizer que a religiosidade não é suficiente para tirar esse fardo. Nosso próprio esforço não é suficiente para aliviar essa bagagem. Mas agora Jesus está aqui para aliviar você e trazer descanso para a sua alma. E eu quero orar em seu favor.